Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Mais uma vez, estamos aqui no meu e no seu canal para aprendermos e compartilharmos. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, te ilumine e te faça entender mais uma lição que iremos estudar. Lição de número 13. O discípulo e o desenvolvimento da maturidade cristã. Chegamos ao final de uma série de estudos que eu tenho certeza que foi abençoadora. Vamos à nossa lição de hoje. Hoje nós abriremos com o nosso texto base. Nosso texto base se encontra em Efésios 4:13, que vai nos dizer o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto é um texto que corrobora muito bem a questão da maturidade, a questão do crescimento do discípulo. Objetivos desse estudo: primeiro, definir maturidade cristã. Segundo, definir alguns passos que levam à maturidade cristã. Terceiro, avaliar a sua própria maturidade para criar alvos de crescimento. É preciso discípulos desenvolvidos na vida cristã. É preciso discípulos com maturidade para falar com propriedade sobre o Evangelho de Deus. O texto de Colossenses 1:9 e 10 vai nos dizer o seguinte: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, falando aos Colossenses, ele quer o completo crescimento do crente, do discípulo. Por isso, ele vai dizer, olha, nós estamos vindo até vocês, nós estamos aqui pregando o Evangelho para vocês, para que vocês conheçam que Evangelho é esse. E a partir desse conhecimento, vocês cresçam para fazer a vontade de Deus. O primeiro ponto que nós iremos destacar aqui é que você precisa se integrar a uma igreja. São algumas coisas que acontecem na igreja. Por exemplo, é na igreja que você aprende as doutrinas bíblicas, não só ou apenas a doutrina da denominação, mas doutrinas bíblicas. O que Deus quer ensinar com sua palavra, quais são os princípios da sua palavra. Muitas vezes no corre-corre da vida a gente não consegue parar para estudar nem a Bíblia, verdade? Mas na igreja, quando você está integrado à igreja, quando você vai à igreja, você automaticamente está aprendendo a palavra de Deus. Então é importante estar na igreja. Na igreja nós adoramos e louvamos ao Senhor juntos. É uma comunhão, e comunhão não dá para fazer em casa sozinho. Então é preciso de uma igreja, é preciso de pessoas. E quando eu falo igreja, eu não estou falando apenas de um prédio, mas eu estou pensando em pessoas que se reúnem numa mesma fé, numa mesma convicção, para adorar, para louvar ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. Na igreja também nós somos despertados para o trabalho eclesiástico, né? Eclesia, aqui igreja. Nós entendemos que precisamos fazer
esse corpo, né, esse organismo vivo crescer. Ou seja, que mais pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Para isso, há uma divisão de tarefas, há uma divisão de trabalhos. Um prega, um ora, um vigia, né? um fica na introdução, recebendo bem as pessoas. Enfim, há várias funções, há vários direcionamentos. Outros saem para pregar o Evangelho na sua comunidade ou até mesmo em outros lugares. Tudo isso parte da igreja. A igreja junta começa a entender isso e começa a expandir o Evangelho. Na igreja também nós nos preparamos para cumprir o ID de Jesus, né? Foi o que eu acabei de falar. Nós juntos entendemos a necessidade de expandir esse Evangelho. Então é na igreja que a gente é interessante estar na igreja para entender essas questões, porque muitas vezes em casa a gente fica só naquele beabá, né? E nós somos seres sociáveis também. Nós não devemos ficar sozinhos, né? Em momento nenhum, quanto mais na adoração ao nosso Deus. Efésios 5, 25, vai nos dizer o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a importância que Cristo dá à igreja. Ele não apenas amou, mas esse amar foi demonstrado na atitude de se entregar pela igreja. Segundo ponto a ser destacado é criar um momento a sós com Deus diariamente. A gente já falou também e vai falar mais um pouco sobre oração. É um momento que você tem com Deus. Ou seja, criar um tempo de comunhão com Deus. Só você e Deus. Para falar dos seus desejos, para reconhecer os seus erros, para pedir por alguém. É o seu momento com Deus. Fecha a tua porta. Né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, é importante ter um momento a sós com Deus diariamente. O terceiro ponto é que você tenha fome e sede da palavra de Deus. A palavra de Deus é o norte, é o balizamento, é onde nós nos pautamos para viver uma vida cristã melhor. Não só uma vida cristã, né, mas uma vida física melhor, porque a palavra de Deus ela tem conselhos para todas as áreas da sua vida. Então é necessário um tempo, é necessário ter fome, ter sede, ou seja, se debruçar sobre a palavra, ter vontade de ler e não ler apenas porque é algo obrigatório, mas ler porque você quer ler, porque você tem sede de conhecimento, porque você deseja isso para a sua vida. Porque sem a palavra não há crescimento espiritual. Pouco conhecimento, pouco crescimento. Não dá para crescer sabendo pouco da palavra de Deus. E, ao contrário, é verdadeiro. Muito conhecimento, muito crescimento. Né? Quanto mais você conhece, mais você cresce em relação a Deus. Em relação à sua comunhão com Deus. Então, leia com atenção, medite, aproveite aquele tempo para fazer perguntas para o texto, buscar essas respostas, perguntar a alguém que você saiba que tem um envolvimento com a palavra de Deus e possa te direcionar. Isso é muito importante. Criar também um programa onde você possa ler a Bíblia. É interessante. Não que isso fique uma coisa mecânica ou sem vontade. Não, mas é para você ter um norte. Hoje eu vou ler, né, isso aqui. Amanhã eu vou ler outra parte. É para você ter uma direção, um norte. E não apenas algo mecânico que você é obrigado a fazer. Porque nada para Deus, obrigado, é bom. Né? Tudo para Deus tem que ser voluntário. E tudo que a gente faz voluntariamente é melhor, é mais agradável. Né? Tanto para nós quanto para Deus. Quarto ponto
que eu queria ressaltar com vocês aqui é: desenvolva uma vida consistente de oração. A oração, meus queridos, é muito importante para nós mantermos a comunhão com Deus. A gente vê na Bíblia que grandes homens de Deus, pessoas que foram expoentes na mão de Deus, pessoas que foram tremendamente usadas na mão de Deus, foram pessoas de oração. Davi, Neemias, Daniel, Estevão, Paulo, e nada mais, nada menos do que o nosso sumo sacerdote, nosso mestre maior, Jesus Cristo. Uma pessoa de oração, uma pessoa que muitas vezes se retirava da multidão para orar, chamava os seus discípulos também para orar, para vigiar com ele. Oração é fundamental. Oração é a sua fala com Deus, é a sua conversação com Deus. A gente só conversa com quem a gente gosta. É muito difícil a gente conversar com as pessoas que a gente não tem muita intimidade. A gente fica meio cabreiro, mas com Deus eu preciso ter essa intimidade, eu preciso orar, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso ter um momento a sós com Deus de oração. E a gente tem aqui no canal também sobre oração, o discípulo e a oração, é algo específico. Vá lá, dê uma olhadinha, eu dou algumas diretrizes interessantes sobre oração. Bom, quinto ponto aqui: conheça a vontade de Deus e permaneça nela. Isso é importante. Porque muitos conhecem o que Deus quer, mas não permanecem nessa vontade. Não adianta. Então, para conhecer a vontade de Deus, é necessário Bíblia, é necessário oração. Então, está tudo interligado. O discípulo ele precisa de Bíblia, ele precisa de oração, ele precisa para quê? Para que ele conheça a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, ele fará essa vontade de Deus com mais propriedade. Não apenas por fazer descuidadamente, mas sabendo por que está fazendo. Isso é muito importante. É como aquela criança, que tudo pergunta: mas por que isso? Mas por que aquilo? Essas perguntas são importantes, porque você vai fazer algo sabendo o que você está fazendo, e não fazer porque alguém disse que é preciso fazer. Talvez você conheça algo na Bíblia e você pense assim: poxa, mas eu não consigo realizar isso constantemente na minha vida. Aí entra a oração. Peça a Deus, converse com Deus, fale com Ele das suas mazelas, das suas dificuldades, e peça a Ele para te ajudar a permanecer na vontade de Deus, na vontade dEle. Romanos 12, 2 vai nos dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sexto ponto: viva sob o senhorio de Cristo. O que é isso, Viver sob o senhorio de Cristo é negar a si mesmo, é viver a vontade de Deus na nossa vida. É a morte do seu eu, do seu ego, das suas vontades. É uma obediência irrestrita a Deus. É aquela coisa: custe o que custar, eu irei fazer a vontade de Deus. Então, viva sobre esse senhorio, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça aquilo que é agradável a Ele e não a você próprio. Porque quando você faz o que é agradável a Ele, você está agradando ao seu Criador, aquele que deu a vida por você. E que, com certeza, aquele que deu as diretrizes certas para que você viva uma vida melhor enquanto aqui estiver. Sétimo ponto: obtenha vitória sobre a tentação e o pecado, através da oração, da palavra de Deus, da dependência do Espírito Santo e também da nossa própria ação. Então a tentação ela só será vencida, e também o pecado, quando nós oramos,
quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, ou seja, fazemos a vontade dele, deixamos ele atuar na nossa vida, e aí nós praticamos ações que corroboram tudo isso. Praticamos ações que lemos na palavra, que somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quantas e quantas vezes você quis fazer algo e você percebeu o Espírito Santo falando assim, não faz, não vai a tal lugar, não responda, deixa comigo. E aí, talvez no momento você não tenha entendido, mas à frente você foi entender o porquê daquilo tudo. Então, a vitória sobre a tentação e sobre o pecado depende da oração, depende da leitura da palavra, depende de estar sobre o domínio de Deus através do Espírito Santo e depende também da nossa ação. O que nós vamos fazer a partir de tudo isso que nós lemos, que nós pedimos e que nós estamos debaixo da dependência do Espírito Santo. 8º ponto. Viva uma vida de pureza. O discípulo ele deve ser cuidadoso naquilo que ele vai vestir, naquilo que ele vai falar, como ele vai se comportar diante das pessoas, o relacionamento com os outros. Isso é muito importante. Uma vida pura, uma vida que não pensa maldade, uma vida que não planeja coisas ruins, uma vida sem astúcia, uma vida tranquila, uma vida em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, vamos tentar tirar toda a imundícia, toda a podridão, tudo aquilo que faz mal, que muitas vezes vem pelos desejos da nossa carne, o desejo do nosso eu, da nossa vontade, que sejamos puros diante de Deus e puros diante das pessoas. Porque eu entendo que quando nós somos puros diante de Deus, isso vai ser manifestado na nossa vida e seremos puros também diante da humanidade, da sociedade, das pessoas que vivemos e convivemos. Isso é uma coisa que o discípulo precisa buscar. Não é fácil. A nossa carne muitas vezes pulsa para fazer coisas que não agradam a Deus, coisas que não são puras diante de Deus. Mas precisamos buscar o direcionamento de Deus para essa pureza, para termos essa pureza. Que Deus nos abençoe nisso. O 9º ponto, obtenha o controle da língua. Tiago 3,2 vai nos dizer o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Irmãos, eu aconselho a você depois ir lá, dar uma olhadinha sobre os efeitos da língua que Tiago vai falar nesse capítulo. E que eu peguei apenas um fragmento aqui para nós pensarmos nesse estudo. Ele fala que todos nós somos imperfeitos. Em algum momento da vida, nós tropeçamos em alguma coisa, nós falhamos em alguma coisa. Isso é normal e natural do ser humano. É claro que nós precisamos buscar não cometer erros, mas se o cometermos, não há nada de anormal nisso. Todo ser humano tropeça em alguma coisa. Mas ele fala o seguinte: mas se alguém não tropeça na palavra, ou seja, não tropeça na língua, naquilo que fala, naquilo que coloca para que as pessoas ouçam, esse é perfeito. Ou seja, a nossa língua, ela tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar.
de trazer coisas boas ao ouvido das pessoas ou coisas ruins, de dar ânimo ou de trazer desânimo. Palavras que às vezes vão prejudicar muito uma pessoa, não vão prejudicar talvez outra, que leva aquilo numa boa, mais tranquilo. Mas precisamos tomar cuidado com as palavras e com quem nós falamos. Porque se você quer se tornar uma pessoa melhor, cuide da sua língua, cuide daquilo que você fala. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então preste atenção no que você está falando, porque através das suas palavras você vai perceber do que está cheio o seu coração. 10º ponto. Viva em amor e aprenda a perdoar. Está vendo como está tudo interligado? A maturidade, ela produz tudo isso no discípulo. O verso de João 13:35 diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, amar não é simplesmente dizer que ama. Amar, ele se projeta, né? Esse amor, ele se projeta através das atitudes. Então, uma das formas de se amar é perdoar. Quando eu perdoo, eu estou dizendo, eu amo essa pessoa. E tantas outras manifestações que o amor nos traz. Então, precisamos amar as pessoas. Precisamos perdoar erros. Precisamos entender, muitas vezes, por que as pessoas cometem tais coisas. Porque todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo teve uma criação, né? Todo mundo tem uma história de vida. Então precisamos entender muitas vezes primeiro o que acontece, né? Ou o que aconteceu na vida dessa pessoa para que tal atitude fosse tomada. É claro que muitas vezes essa atitude fere, magoa, mas precisamos amar. O Senhor Jesus nos diz, amai os vossos amigos? Não, não só os amigos, mas até os nossos inimigos. 11º ponto. Viva pela fé. Viver pela fé é algo muito difícil em determinados momentos da vida. Viver pela fé é você se lançar, é viver sem preocupação com o amanhã. Sem estar preocupado com os problemas que podem acontecer. Mas não é viver alienado. Mas é viver na certeza de que temos um Deus que cuida de nós. Temos a esperança de um Deus que vai nos ajudar a passar pelos problemas. Deus não nos isenta de problemas, isso é importante que se diga. Mas Deus passa conosco pelos problemas. Por isso, não devemos andar ansiosos, né, por coisa alguma. O verso de 1 Pedro 5,7 vai nos dizer isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Precisamos viver pela fé, nessa certeza de que existe um Deus que cuida de nós, que está conosco, que não nos isenta dos problemas, porque Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que mesmo nos problemas, Deus está conosco, muitas vezes nos carregando no colo, e na grande maioria das vezes nós não percebemos isso e achamos que estamos sozinhos. Mas Deus continua conosco. Então lança sobre ele a sua ansiedade, porque a ansiedade traz problemas maiores. A ansiedade gera depressão. A ansiedade gera preocupação, é uma preocupação excessiva sobre algo que ainda não aconteceu e que pode nem vir a acontecer. Olha que coisa louca, né? A ansiedade gera uma preocupação sobre coisas que não aconteceram
e que podem vir a não acontecer. E a gente já está preocupado, a gente já está ansioso. E isso causa problemas no nosso organismo, na nossa mente. Por isso a Bíblia fala muito sobre ansiedade, para não ficarmos ansiosos. Né? 12º ponto, seja uma testemunha fiel de Cristo. Fale da sua experiência com Cristo às pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não conheço muito a palavra de Deus. Como falar de algo que eu não conheço muito? Ou que eu comecei agora no Evangelho? Mas todos nós temos uma experiência. A experiência que nós vivemos com Cristo, ela pode ser usada para você ser uma testemunha de Cristo a outras pessoas. Talvez ela seja a maior ferramenta que você tenha, mesmo após o maior conhecimento que você vai adquirindo, porque é importante. Mas em muitas ocasiões, a sua experiência com Deus, ela serve como uma ferramenta poderosa para que as pessoas entendam o que Cristo fez na sua vida e que pode também fazer na vida delas. Mateus 10, 20 vai nos dizer assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Fica tranquilo. É o Espírito de Deus que habita em você, que você recebeu na sua conversão. É Ele que vai falar por você, é Ele que vai direcionar as suas palavras. Ou seja, o Pai vai estar contigo. Deus vai estar conduzindo a sua vida através do Espírito Santo. Ele vai conduzir as suas palavras para que você fale aquilo que agrade a Ele, para que você fale aquilo que está na palavra dEle, para que você não invente nada, mas que você fale somente aquilo que Ele quer que você fale. E aí as pessoas vão ouvir as suas palavras, ouvir o Evangelho de Cristo e querer esse Evangelho para as suas vidas. Seja uma testemunha fiel de Cristo. 13º ponto, aguarde a volta de Cristo. Meus queridos, muita gente já desanimou, já apostatou da fé, já perdeu a esperança da volta de Cristo. Muita gente fala, mas está demorando demais. Mas eu vou morrer e não vou ver isso. A volta de Cristo, ela é certa. O tempo não nos cabe saber, mas ela irá acontecer. E todo discípulo precisa ter esperança na volta de Cristo. Todo discípulo precisa desejar essa volta ardentemente. Ele voltará e levará a todos que creram nele, a sua igreja, para a glória, para estar com ele eternamente. E quando nós entendemos isso, há o desprendimento das coisas materiais. Quantas e quantas pessoas vivendo pelas coisas do mundo, para as coisas do mundo, colocando as coisas materiais acima das coisas espirituais. Ter as coisas não é errado, mas não é necessário colocar as coisas acima de tudo, ou ter essas coisas como prioridade na sua vida. A nossa prioridade é Cristo. E esperamos por uma pátria, mas uma pátria celestial e não a terrena, porque a terrena irá passar, mas a celestial será eterna e estaremos com Cristo. Então se desprenda das coisas materiais, porque essas coisas passarão. Olha o que diz Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Também precisamos vigiar. Nós precisamos estar cautelosos, nós precisamos permanecer na vontade do Senhor, para que quando Ele volte, Ele não nos pegue desprevenidos.
mas nos pegue atentos e que aí nós sejamos levados com Ele para a glória e viveremos com Ele eternamente. Coisa maravilhosa, coisa que esperamos, coisas que temos certeza de que irão acontecer. Isso é fé, certeza de que as coisas que ainda não aconteceram irão acontecer. Concluindo, esse, irmãos, foi um breve resumo de tudo que nós vivemos, né? Tudo que nós falamos aqui durante essas 13 lições. Falamos de assuntos importantíssimos. Eu peço que você, se você não viu, você está vendo esse vídeo agora, mas você não viu os demais, volte, veja os vídeos. Será muito importante para o seu crescimento, para a sua maturidade cristã. Você que ainda não é cristão, veja também os vídeos, aprenda o que Cristo quer de cada um de nós e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, porque é a melhor coisa que você vai fazer, sem dúvida alguma. Então nós vimos aqui também os passos, né? Esses passos que nos levam à maturidade cristã. O que fazer, o que não fazer, como agir, como prosseguir. Tudo isso estão contidos nesses vídeos. Mas acima de tudo, né, é preciso que você coloque em prática tudo aquilo que você viu e ouviu nesses estudos. Aquilo que a Bíblia falou ao seu coração, eu tenho certeza que ela falou tremendamente, assim como falou ao meu coração. Que você coloque em prática aquilo que você aprendeu durante esses estudos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.